Eu conheço... Aí não seria somente realmente gente ruim ou gente boa? Mas, de novo, são expressões da maldade e da bondade. O que é um anjo e um demônio? Depende do ponto de vista. Não, quando essas expressões atuam no tempo, você vai ver pessoas. Muitos dizem que os anjos também são tão ferozes quanto os demônios. Os anjos não têm vontade, aí a ferocidade é de Deus. Os anjos não têm vontade pra ser feroz. Então os anjos são robôs? Eles não são. Eles não têm independência? Eles não têm o livre-arbítrio? Não, o anjo não tem livre-arbítrio, todo mundo sabe. Então o demônio ele vive livre e o anjo não. Exatamente. Não, mas daí acho que nesse pensamento, né? Não, o pensamento é bíblico. O demônio também não teria livre-arbítrio, ele vai ter que ser. Aí que tá. Por isso que ele é Lúcifer, por isso que ele é o próprio Deus, por isso que ele é o Messias. Se ele fosse um anjo que fala, não tinha livre-arbítrio, não tinha caído. De novo, entrou pro livro, vocês dois. Aí você e ele vão entrar no meu próximo livro, né? Os caras já estão manjando pra caramba. Estão dando argumento que eu não pus. Tipo, é isso. Exatamente. Por que você falou lá atrás sobre judeus em relação a Moisés? Como você enxerga a figura de Moisés, então? É porque ali tinha uma disciplina, tinha um respeito, uma postura, né? A Torá é a construção da obra com a mais plena entrega, né? E aos poucos, caindo nos mundos livres de Lúcifer, eles foram adquirindo esse ocultismo. Esse mundo livre de Lúcifer, que da maneira que eles veem como Satanás, como os povos, o rei dos povos, onde acontece a liberdade. Nesses lugares não é a Torá viva, não. Nesses lugares é o rei dos povos que manda. Então o que eles chamavam de inferno, fora de Israel, fora da Torá viva. O resto tem o mundo de Satanás, o mundo de Lúcifer, o mundo da vontade. A vontade impera lá. Só que toda vez, quem salva esse Israel? Quando eles começam a falhar, vem o rei lá de fora. Isso eles sabem, isso é histórico pra eles. Esse rei da humanidade vai lá e salva eles, toda vez. Por quê? Porque você começa a aprender, você quer fazer seres perfeitos, você vai criar robôs, você vai criar Israel replicando anjos, uma nação que age de maneira robótica, tudo que ela vai fazer em tal dia, em tal hora, tá tudo anotado, tá tudo certo, não tem vontade que possa fugir daquele livro. Então é uma vida um pouco robótica que aos poucos vai cansando. E o grande sacrifício desse povo é isso. Em milênios alguns se mantêm sendo aquilo, amando aquilo. Só que a maioria vai se perdendo. Aí é o Talmud, aí é a cabala, o ocultismo deles que é proibido pra eles. Isso é conhecimento dos ferianos, tirado do Egito, da Babilônia. Tudo isso é coisa nossa, não é deles, é proibido pra eles. Tanto que eles acusaram Cristo do que eles eram, hipócritas, né? Porque acusaram Cristo de fazer magia, inclusive. Quando na verdade eles tinham o Talmud, que na época não estava escrito ainda, mas já era oral. Graças ao sacrifício de Cristo, eles foram obrigados a anotar o Talmud. Hoje tem a prova de tudo que Cristo falava que eles faziam. O Talmud hoje, que todo rabino segue, é um compilado farisaico. Você pode perguntar pra eles. O Talmud é compilado dos fariseus? Você pode perguntar pra qualquer rabino. Ele vai falar, Todo mundo que você chama de judeu hoje é fariseu. Eles seguem o Talmud, que é o compilado farisaico, que antes era oral. Quando Cristo... E a Torá fica como? O sacrifício de Cristo que derrubou tudo ali, espalhou eles foram obrigados a anotar. Hoje, o que Cristo acusava, hoje está comprovado, está anotado. Por isso que eles têm medo. De certa forma, né? Porque agora ferrou. A internet ferrou tudo, eles estão em choque. Eles não contavam com isso. Entende? Aqueles estão lutando com Deus. Israel foi feito para lutar com Deus. Israel significa isso. Aquele que luta com Deus. Mas esse pessoal é tão importante, tão poderoso, o Bob. Como eles não contavam com algo que foi gradualmente acontecendo? Porque nasce do paradoxo. O paradoxo é imprevisível. Você não pode... Como que eu vou... Mas geralmente a gente faz uma previsão para as coisas. Aí não é paradoxo. Principalmente quando a coisa é super séria. Mas aí que eu tô falando, a internet não foi uma coisa tipo... Amanhã surgiu. Foi gradual. Foi gradual que ela foi se formando. Não, mas a expansão... Também foi gradual. Não, então, mas a conexão... O gradual é tempo. Essa é sua observação temporal. O eterno estava lá o tempo inteiro. Agora, a aproximação do binário, do tempo com o eterno... é a verdadeira concepção, conceito de ambos. Não tem eterno nem tempo, se os dois não se encontram. A grande questão é que o sol tá lá, alinhadinho, o eterno tá vivo, tá agora vivo. Como que a sua consciência consegue chegar lá sem perder a sintonia? Ou seja, morrer? Como é que nós, como um coletivo, vamos chegar nesse ponto de eternidade? Isso foi acontecendo. Então você vai vendo no tempo esse desdobrado quântico, você vai ver, teve o rádio, a prensa, aí o jornal tava juntando, aí depois o rádio, depois a TV. A revolução da internet mesmo, que veio com o desdobramento da maçã mordida, inclusive, que deu o computador pessoal, que permitiu tudo isso, mais uma vez, foi uma expansão de LSD, uma expansão gnóstica. Isso ele conta, isso a gente sabe, a história da Apple. A história da Apple é a expansão de enteógeno. Veio daí a Apple, veio daí. Ele expandiu e viu aquilo, é uma conexão, ele pôs o símbolo de... Um LSDzinho. E ele pôs o símbolo de Lúcifer ali, pra ficar bem claro. Agora, a maçã mordida? Pôs o preço 666, era R$666 o negócio. Caralho, desgraçado. Porra! E todo mundo hoje tá o quê? Todo mundo compra. Não tem como questionar.
E aí ferrou pra eles. Mas por quê? Não tem como. A lógica pode prever o que tá dentro dos fatores. Quando Deus cai no vazio, através da morte e sacrifício de Cristo, ele é expulso. O rei deles é jogado fora, o Messias. O melhor deles, jogado fora. Pá! Nessa escuridão onde ele foi jogado, a vida nasceu. O mundo recontou o tempo, venceu todos os deuses e salvou Israel, que matou ele. Mas também era previsível, então, dentro da Bíblia mesmo das